A seleção brasileira empatou com os Estados Unidos e encerrou a sua preparação para a Copa América. No sábado, depois do jogo contra o México, perguntaram ao Dorival se ele saía mais satisfeito, mais preocupado, e ele disse que saía mais satisfeito. Ontem, depois do jogo, ele foi perguntado de novo pela Monique Danello, e aí ele disse: olha, eu saio confiante. Eu não sei se eu chego tão confiante assim para a Copa América com o desempenho da seleção brasileira, principalmente depois de um jogo onde, na teoria, o Brasil deveria ser dominante, deveria controlar o jogo diante de um adversário inferior, e ele não conseguiu. Pelo contrário, o Brasil partiu para trocação contra um adversário de qualidade abaixo. Isso me preocupa principalmente quando o Brasil enfrentar seleções mais fortes na Copa América, se enfrentá-las. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vamos analisar Brasil e Estados Unidos, as peças do Dorival, algumas decisões, Alisson ou Bento, quem deve ser o goleiro. Vamos analisar o desempenho do Vini Júnior, que para muitos foi fominha ontem. Por que o Rodrigo saiu? Endrick tem que ser titular ou não tem que ser titular? Tudo isso no vídeo de hoje. Aproveita também para dar o seu palpite hoje aí no Brasileirão. Hoje tem Palmeiras e Vasco. Meu palpite, vitória do Verdão no Aliança. O Aposta Ganha tem as melhores cotações do Brasileirão, tem as odds supremas. São aquelas cotações turbinadas que podem aumentar os ganhos da galera. Mas tudo é diversão, tá, gente? Jogue com responsabilidade para se divertir, você que tem mais de 18 anos. O meu link tá no primeiro comentário deste vídeo. Bom, o Brasil finalizou 24 vezes no gol, 16 delas no segundo tempo. Muito também em função da postura dos Estados Unidos no segundo tempo. No segundo tempo, o time americano pensou assim, ó, estamos bem com esse 1-1, tá show. Outro dia nós tomamos 5 da Colômbia. Estamos empatando com o Brasil. Estamos empatando com o time do Vini, do Rodrigo, os caras que acabaram de ganhar a Champions. Maravilha, vamos segurar esse 1-1 e quando der a gente dá umas estocadas. Se e quando. E olha que apareceram essas oportunidades do segundo tempo. O Pulisic teve uma chance cara a cara que o Alisson pegou. O Aronson, depois de uma cobrança de lateral, teve outra chance. O Alisson nesse 1 contra 1 é um dos melhores do mundo. Teve uma bola do Pulisic rasteira que passou raspando só no segundo tempo. No momento em que o Brasil criou mais, assim, em termos de volume, a seleção americana teve 3 oportunidades de virar o jogo. 3. Então a primeira coisa que está chamando a atenção aqui, o desempenho defensivo do Brasil. Acho que o Brasil tomar 6 gols em 4 jogos sinaliza alguma coisa. Não vou fazer vídeo catastrofista aqui, não é essa a intenção. Estamos no início de um trabalho, 4 jogos, 2 duplas de zaga diferentes, aliás 3, né? Porque ele vai com Marquinhos e Magalhães na data FIFA de março. Na data FIFA agora ele jogou sábado e não mexeu na dupla com Militão e Bremer. E ontem com Marquinhos e Beraldo. O Marquinhos eu acho até que fez uma partida relativamente segura. Mas o Beraldo me pareceu um pouco nervoso, um pouco frouxo na marcação, né, bobeando na marcação do Pulisic em alguns momentos do jogo. Então, enfim, nós estamos falando de uma zaga que ainda está sendo encontrada, descoberta. Aliás, minto. Na data FIFA de março, ele jogou com o Fabrício Bruno titular. Fabrício Bruno nem foi convocado agora. Fabrício Bruno e Beraldo foram os zagueiros titulares, por exemplo, no jogo contra a Espanha, no último jogo. Então, essa dupla de zaga tá mudando bastante. Então, Fabrício Bruno e Beraldo em março, Militão e Bremer contra o México, Marquinhos e Beraldo contra a seleção dos Estados Unidos, dando a entender de que essa deve ser a dupla de zaga na estreia. Eu acho que o time de hoje será o time da estreia. Acho que com uma ou outra alteração, assim, no máximo. Me parece que é o time que o Dorival quer colocar em campo. Todos os zagueiros foram testados nessa data FIFA, menos o Magalhães, que está no processo de volta de contusão. O Magalhães seria o meu titular, junto com o Marquinhos, a minha dupla de zaga ideal, até por ter sido um dos raros destaques do Brasil em 2023. Mas, enfim, o Brasil ainda está encontrando a sua dupla de zaga, ainda está encontrando a sua formação, então não vou aqui chegar e traçar conceito definitivo. E a nossa defesa não presta, mas é um ponto de atenção. São 6 jogos sofridos, 2 deles de pênalti, discutíveis lá contra a Espanha, é verdade, mas são 6 gols sofridos em 4 jogos. E o Brasil hoje correu riscos de tomar o segundo gol da seleção dos Estados Unidos no segundo tempo. Aliás, não só esse desempenho defensivo é um ponto que merece um destaque, mas o que mais me incomodou de verdade
foi o Brasil entrar numa trocação com os Estados Unidos em vários momentos do jogo. O que eu esperava da seleção, até pelo começo que o time B do Brasil teve contra o México, um começo forte, tentando controlar, tendo uma chance logo aos 20 segundos, marcando um gol logo aos 5 minutos, um Brasil que se impusesse diante dos Estados Unidos desde o primeiro minuto. Mas isso não aconteceu. O Brasil começou tomando bola do travessão, começou tomando outra finalização de fora da área para a defesa do Alisson. Seleção norte-americana começou indo para cima, aí o Brasil responde e a seleção americana respondia e o segundo tempo ficou aquela correria. O Brasil entrou num jogo que era pouco interessante para ele e o Brasil não conseguiu ser a equipe dominante da partida. Eu não esperava isso e acho que isso pode ser muito perigoso contra uma Argentina, contra um Uruguai, contra uma Colômbia, que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. O Brasil não conseguiu ter tranquilidade no jogo, respiro no jogo. Teve horas que a coisa começou a ficar, era trocação, pancada daqui, pancada dali, desce daqui, toma contra-ataque dali, ataca daqui, toma a bola nas costas dali, e os caras começando a esticar a bola, e os caras chegando na linha de fundo. Acho ruim, acho perigoso, acho que faltou equilíbrio. Acho que a atuação do Brasil ela foi desequilibrada e até... eu não sei se bagunçada é o termo, mas um tanto quanto descoordenada em alguns momentos do jogo. Em alguns momentos do jogo eram jogadores um tanto quanto distantes uns dos outros e meio que tentando. O Vini tentando numa individualidade, o Martinelli tentando também na base da individualidade quando entrou, algumas jogadas entre o Vini e o Rodrigo. Senti falta da participação dos jogadores de meio campo nessa construção, pelo menos uma construção mais lúcida. O Paquetá de novo esteve abaixo, a data FIFA do Paquetá é toda abaixo até agora, abaixo do que ele vem sendo na Premier League e do que ele sempre foi na seleção brasileira. Pouco combativo e pouco participativo em termos ofensivos. Então, num geral, eu não gostei da atuação do Brasil. Se me perguntasse, se fizessem para mim a mesma pergunta que fizeram para o Dorival sábado, é mais preocupado ou mais otimista e tal, já esqueci qual foi o termo que ele usou, satisfeito, mais satisfeito que preocupado. Hoje eu diria que eu estou igualmente satisfeito. Quer dizer, Eu olho do meio pra frente e vejo, apesar do individualismo do Vini, mas eu vi um Rodrigo muito bem em campo hoje. Pra mim foi o melhor em campo do Brasil e eu manteria o Rodrigo até o fim do jogo. Eu não tiraria o Rodrigo hoje, eu tiraria o Vinícius e não o Rodrigo no final do jogo. Eu vi o Endrick entrar muito bem, eu vi um Savinho entrar muito bem, eu vi um Rafinha participar muito, especialmente no primeiro tempo. Então, as peças de ataque que o Brasil tem, na sua grande maioria, tem correspondido. E isso me deixa satisfeito. Isso me faz ter uma boa visão desse setor do Brasil. Ao mesmo tempo, a fragilidade defensiva, também não sei se fragilidade é o termo, mas o quanto o Brasil sofreu diante dos Estados Unidos, mais do que deveria sofrer, isso me preocupa. A titularidade do gol não está definida. O Dorival, a gente não sabe qual vai ser a dupla de zaga. Eu creio que seja a de hoje, mas eu acho que esse martelo talvez não esteja batido. O Dorival deixou claro que não definiu quem é o goleiro, que os treinamentos até a estreia vão determinar se é o Bento ou se é o Alisson. O Bento jogou 2 jogos em março, o Alisson estava machucado, ele agora deu 2 jogos ao Alisson também para ter uma base mais fidedigna de comparação para poder avaliar. Eu acho que o momento do Bento é melhor, eu acho que o Alisson nessa data FIFA, por exemplo, eu citei as defesas importantes que ele fez no segundo tempo. No 1 contra 1, o Alisson é gigante, é um dos melhores do mundo. Para mim, o Alisson falha na tomada de decisão no gol do Pulisic, no gol de falta. Para mim, o Alisson foi muito mal todas as vezes que foi acionado para o jogo com os pés, para a saída apoiada, tanto hoje quanto principalmente no último sábado contra o México. Eu acho que, por detalhe, o Bento está à frente. Por experiência, por técnica, por histórico, eu acho que a manutenção do Alisson como titular para a Copa América está longe de ser algum absurdo. Mas acho que hoje tem uma disputa. Se hoje o Bento coloca no Dorival essa dúvida a ponto de, a 12 dias de estrear na Copa América, o Dorival não saber quem é o goleiro titular. E deixou isso claro, disse isso textualmente na coletiva de ontem. Eu queria falar da partida do Vini e da partida do Endrick. O Endrick entra bem, mais uma vez, exatamente o roteiro que aconteceu sábado, só não teve o gol, né? Mas ele entra, com 1 minuto em campo ele já cria uma ocasião de gol. O Endrick criou pelo menos 3 ocasiões de gol, finalizando, batendo no meio do gol. É um jogador que
muda a dinâmica do Brasil, muda as características dessa camisa 9. No primeiro tempo, ninguém guardou tanta posição ali. O Vini e o Rodrigo se alteraram bastante, trocaram bastante de posição, se movimentaram para tentar confundir a defesa dos Estados Unidos. Uma defesa que passou a se colocar melhor depois de empatar o jogo. O Brasil passou a entrar muito menos na área dos Estados Unidos depois do 1-1. O time americano falou, beleza, daqui não vamos sair mais, vamos trabalhar aqui por esse 1-1 e sair dos contra-ataques quando for possível. E aí o Endrick entra e consegue de novo incomodar um pouquinho mais. Então eu acho que o campo tá gritando a titularidade do Endrick. Continuo achando, mas vendo como o Dorival está agindo e interpretando algumas declarações do Dorival, para mim tá claro que o Endrick não vai começar a Copa América como titular. Mas é aquele caso de um jogador que tá tão pronto para essa 9 que pode virar titular no decorrer da Copa América. Eu não descartaria essa possibilidade. Já o Vini, acho que deixou a desejar no jogo de hoje. E eu até, na transmissão do jogo, falava lá com o Ricardinho, eu não sei se tá rolando uma cobrança interna, uma cobrança do próprio Vini com ele mesmo, que não consegue ser esse protagonista na seleção, que ouve por aí, é jogador de clube, não é jogador de seleção e tal, e uma certa afobação para deixar o gol, para fazer o gol dele de qualquer maneira. Então, algumas vezes no jogo, onde cabia o passe, cabia levantar a cabeça, cabia um cruzamento, cabia um outro desfecho da jogada, o Vini tentava a finalização e não era a melhor decisão a se tomar, e a finalização saía sem perigo, saía em cima do goleiro, saía inofensiva. Então, eu acho que as tomadas de decisão do Vinícius Júnior, perto da área ou dentro da área, foram ruins no jogo de hoje. É algo a ser conversado pelo Dorival com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é titular da seleção, é um dos melhores jogadores do mundo na temporada, e ele precisa entender que o seu gol, a sua participação, o seu poder de decidir, ele precisa fluir, ele precisa aflorar na seleção, mas de uma maneira mais natural. Não é necessário você forçar isso. Hoje eu acho que o Vini, ontem, acho que o Vini forçou um pouquinho a mão nessa ânsia por deixar o gol dele e tentar chegar com menos pressão na Copa América. E com isso, alguns ataques do Brasil que poderiam resultar em gol acabaram não resultando. Então eu não gostei, honestamente não gostei da partida do Vini. Acho que foi o pior do trio. Acho que o Rodrigo foi o melhor em campo. Acho que o Rafinha, enquanto teve gás ali, enquanto foi participativo no primeiro tempo, fez um bom jogo, foi dando ali soluções, foi encontrando espaços, foi fazendo lances individuais, cortando para dentro, dando chapéu, tabelando, e acho que no segundo tempo cai um pouco do rendimento físico do Rafinha. Então, do trio, o Vini ontem foi o pior. Dos 6 homens de ataque que estiveram em campo, porque o Savinho, o Endrick e depois o Martinelli entraram no segundo tempo, o Vini, para mim, foi o pior dos 6. Jorge, então ferrou, né? Pra Copa América ferrou. Não, o Vini pode melhorar o seu desempenho. É um ataque que vai se encaixando aos poucos e que vai ter a entrada do Endrick. E eu acho que a entrada do Endrick, ela pode elevar o potencial do Vini. Inclusive o Endrick no sábado colocou o Vini na cara do goleiro e ele acabou desperdiçando uma chance de marcar um gol contra o México. Eu acho que a entrada do Endrick, até pela movimentação que ele oferece no ataque, pode ser muito importante para o Vinícius Júnior. Pode subir o potencial dele na seleção brasileira durante a Copa América. Então, Jorge, qual é o saldo dessa data FIFA? Mais ou menos. Acho que o Brasil poderia ter feito mais nessa data FIFA. Acho que o Brasil poderia ter, principalmente no jogo contra os Estados Unidos. O que me incomodou foi isso. Dos 2 jogos da data FIFA, o mais sólido, o mais forte, o mais difícil foi o jogo contra os Estados Unidos. E foi nesse jogo que o Brasil teve dificuldade de se impor. O Brasil arranca um empate contra a Espanha no Bernabéu, mas em vários momentos o Brasil foi envolvido pela Espanha no Bernabéu. Então falta isso à seleção brasileira. É uma seleção que até agora parte muito para correria, parte muito para velocidade e para trocação e pouco vamos raciocinar, vamos pensar o jogo, vamos controlar o adversário, vamos ditar o ritmo. Esse Brasil do Dorival, até agora, é muito pouco, eu sei, são só 4 jogos, mas até agora, esse Brasil do Dorival tem pecado nisso. E ainda precisa encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. São 8 gols marcados e são 6 gols sofridos. É um time que ataca relativamente bem e se defende até agora de maneira confusa, relativamente mal em alguns momentos dos jogos.
Enfim, é trabalho pro Dorival. Tem 12 dias para ajustar isso até a estreia contra a Costa Rica. Claro que esse time tem curva para crescer, claro que o trabalho do Dorival tem margem para crescer e claro que tá longe de ser uma porcaria. O Brasil não está fora do hall dos favoritos para a Copa América porque empatou contra os Estados Unidos. Mas o Brasil não é o principal favorito. O Brasil corre ali junto com o Uruguai, que está se acertando, como a Colômbia emergente, mas não é. A favorita ainda é a Argentina, pelo trabalho mais longevo e tudo mais. Mas o Brasil, se corrigir tudo isso, pode sim brigar por esse título nos Estados Unidos. O que você pensa? O que mais te agradou e mais te preocupou? Deixa nos comentários do vídeo. Ótima quinta-feira para todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.